Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Estamos na casa do Senhor, estamos na sua presença. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Muito bom. Fiquei assim, estou quase sem palavras, né? A irmã Zete é uma vez. Olhei para o pastor e falei, meu Deus. Mas obrigada, pastor, né? Pela honra, pelo privilégio. Para mim realmente é uma honra. Deu um negócio aqui dentro, porque eu sei exatamente o que a irmã Zé está falando. Para algumas pessoas isso é tão simples, é tão comum, é tão normal. Eu me lembrei agora de um processo que passei, porque eu comecei a contar ontem, né? Sobre aquele processo todo que enfrentei, e como eu disse que não ia usar a medicação, me indicaram uma pessoa, uma especialista naqueles florais, né? Fitoterápicos, etc. E diante daquela mulher que não servia a Deus, ela não servia a Deus, pastor. E eu contei para ela, né, todo o processo, e ela olhou para mim, e eu falei, eu não vou tomar medicação, eu não vejo isso aí, eu não quero, mas me indicaram a senhora e eu estou aqui. E acho que na segunda consulta com ela, ela me passou, né, uns fitoterápicos, uns floraizinhos para estar tomando. E não me lembro na segunda ou terceira vez que eu encontrei, não lembro. Mas ela olhou para mim. Eu tinha ido a primeira vez, lembro bem, mas aí da segunda vez eu fui a uma vigília e eu não fiquei muito bem. Eu falei, olha, parece que eu estou piorando, eu me senti muito mal depois da vigília e eu queria que a senhora aí fizesse algo melhor nessas fórmulas, né, para melhorar. E ela falou assim, mais ou menos assim, não vou repetir da mesma forma, porque muitos anos se passaram, mas o que ela quis me dizer foi isso, e isso ficou guardado no meu coração. Ela olhou para mim e ela falou mais ou menos assim. Ela disse, tem muita gente fazendo o que você faz. Mas há uma diferença, ela não era evangélica. Aquela mulher não servia a Deus. E era interessante que ela baixava a cabeça como se ela estivesse recebendo de Deus e passando para ver. Foi muito interessante. Eu fiquei olhando para ela, não estou diante de uma crente de Jesus. Ela baixava a cabeça, ela levantava e me olhava e dizia assim, muita gente faz, mas você faz diferente. E por causa da verdade com que você faz, você está pagando um preço por isso. Mas isso aqui na tua vida vai passar, mas tudo que tu está enfrentando é por causa do teu chamado. Eu olhei para ela, como assim? Como é que ela sabe disso? E ela só por causa do seu chamado. Aí ela olhou para mim novamente e falou assim, mas você vai passar por mais do que isso. Não vai cessar aqui. E eu me lembro que antes de tudo aquilo começar a acontecer na minha vida, eu estava buscando ao Senhor e orando e pedindo ao Senhor algo mais na minha vida ministerial. Eu estava pedindo algo espiritual para Deus, irmã Zete. Eu estava pedindo algo espiritual. Eu falei, Deus, mas eu nunca pensei que ao pedir algo espiritual para Deus, a pedir que Deus fizesse algo maior na minha vida, que Ele me levaria para aquele lugar. Eu imaginei de repente estar no joelho, aquela unção descer, aquele poder, de repente ver coisas extraordinárias acontecendo. E ela disse assim, você não falou para Deus que você quer viver algo diferente? Você não quer algo mais? Você não quer ser normal, você quer ser comum, né? Eu falei, não. Ela disse, é isso. Ou seja, esteja disposta a pagar o preço por tudo que você tem colocado diante do Senhor. E aquela mulher, por não ser evangélica, isso me confrontou e ela disse, isso aqui é pouco tempo na sua vida, vai passar. Vai passar. Eu pedia para ela aumentar as doses ali, para eu passar mais tempo tomando. Ela, não, isso aqui é o suficiente. Você não vai precisar de muita coisa, não. E quando a irmã Zete falava, eu entendo que muitas pessoas fazem isso de forma automática, de forma mecânica. Não é difícil pregar. Não é difícil. Não é difícil falar da Bíblia, falar de Jesus. Não é difícil. Não. Acredite que não é. Mas a responsabilidade, o comprometimento, a vida que o Senhor exige daqueles que pregam a sua palavra, porque o que mais vemos hoje é uma incoerência entre o que alguém prega e o que alguém vive. Então isso dá uma confusão. E por isso eu entendi. Eu aprendo com o Senhor que a minha vida deve falar bem mais alto do que as palavras que saem da minha boca. E isso é muito sério.
Eu estava há muitos anos, em Feira de Santana, e os pastores da casa ao qual eu estava hospedada, eles me deixaram em casa e falaram: olha, vamos deixar você sozinha aqui, porque nós temos que visitar uma ovelha, temos algo a fazer agora à noite, e eu vou deixar você em casa, fique à vontade, assista, faça o que você quiser. E eu me deparei com, acho que um DVD do pastor Josué Gonçalves, que falava: não basta ter talento, tem que ter caráter. Que virada. Eu fui uma até aquele dia. A partir daquele dia eu fui outra. E naquele dia foi reforçado em mim, eu já sabia, eu já tinha lido, já tinha entendido. Reforçado em mim que aquilo que aconteceu com a jumenta ali foi real. A jumenta não era a casa de Deus, não era a morada do Altíssimo, não era templo do Espírito Santo, mas entregou uma mensagem da parte de Deus. E foi reforçado em mim que por mais que o Senhor me use, que por mais que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor, que por mais que através da minha vida o Senhor faça as coisas extraordinárias, se o meu caráter não for transformado por esse poder que eu digo que o Evangelho é, do que adiantaria eu ganhar o mundo todo e perder a minha própria alma? E eu comecei a perseguir a partir daquele momento esse caráter, essa vida que o Senhor quer de mim e de você. E eu aprendi que o que Deus Pai mais busca em mim e você, nunca esqueça isso, por favor. Se há essa pergunta: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus espera de mim? Alguém aqui já se perguntou isso? Eu várias vezes. O que é que Deus quer de mim? E a gente só vincula essa pergunta a um chamado ministerial, a um serviço, né? A algo que a gente possa fazer, um papel, uma função que a gente possa desempenhar no reino, na obra. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus espera de mim? Que eu pregue, que eu cante, que eu limpe a igreja? Nada disso antes do principal. E o que é que Deus Pai quer de nós, acima e mais do que tudo e qualquer coisa? Nos conformar à imagem de seu Filho Jesus Cristo. A busca maior de Deus é que eu e você nos tornemos semelhantes a Cristo. Depois disso, Ele coloca você no lugar que Ele quiser. E se você quiser, é claro. Mas antes de tudo, você precisa ser parecido com Jesus. Eu faço. Você pode dizimar, ofertar, pregar, pular, saltar. Você pode fazer coisas extraordinárias. Se você não parecer com Jesus, você está só fazendo. Toda a ênfase do Evangelho de Cristo é no que você é no ser. Sal da terra, luz do mundo, galho ligado à videira, verdadeiro adorador, santo, fiel. O segredo é quem nós somos. E para sermos exatamente do jeito que o Senhor Deus, o Pai, quer, nós precisamos estar em Cristo. E aí você vai entender que não basta estar na igreja, no templo, não basta ser membro desta igreja. Você precisa entender que há uma diferença enorme entre você ser membro dessa igreja e você verdadeiramente ser membro do corpo de Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, irmã, então me diz, como é que eu sei se eu estou em Cristo ou na igreja? Como é que eu sei? Como é que eu vou discernir isso? Pela palavra. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você é uma pessoa que já aceitou a Cristo, congrega nessa igreja, em qualquer outra igreja, mas as suas atitudes, o seu comportamento, a sua vida antiga ainda está sendo vivida por você no presente,
Você está na igreja, aceitou Jesus, mas você não é nova criatura. E se você não é nova criatura, porque você não abandonou, não rejeitou as coisas passadas, as práticas passadas, os velhos comportamentos, você não viveu um processo que a Bíblia chama de regeneração, que é o mesmo que novo nascimento, conversão. Regeneração, conversão, novo nascimento, um dos aspectos da salvação. Então, para ser salvo, não basta dizer eu sou salvo, ou acredito que sou salvo. E não creia que você é salvo só pelo fato de um dia você ter aceitado a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Isto é o início, porque com a sua boca você confessou, com o coração você creu, e aí inicia-se esse processo lindo chamado salvação. Porém, uma vez que você tenha aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas você não permite que o Espírito Santo opere em você essa obra chamada regeneração, haja visto que ele já pagou um alto preço por nós, já nos justificou pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário, pelo sangue dele nós somos justificados, a conta está paga, não devemos nada. Não devemos nada. Porém, o processo de regeneração não é algo que Jesus opera em nós aleatoriamente. Não. É você quem permite, é você quem decide, é você quem deixa o Espírito Santo mover-se na sua vida e trabalhar de uma tal forma que tudo aquilo que você fazia antes, você já não faz mais. Aí Paulo, eu sou apaixonada pela carta aos Efésios, por quê? Porque ali ela é dividida em duas partes e Paulo começa dizendo, afirmando que nós somos salvos pela pregação do Evangelho, pela verdade do Evangelho, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele disse, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. E ele afirma na primeira parte da epístola que nós somos salvos. E não fizemos nada por isso. Pela graça, de graça mesmo, nós somos salvos. Mas aí, se ele ficasse só nessa primeira parte, nessa explicação linda, né, que me faz entender que Cristo morreu por mim para me salvar, todo mundo podia dizer, eu sou salvo, estou salvo. Pela primeira parte da carta aos Efésios. Mas aí na segunda parte, a partir do capítulo 4, Paulo fala assim, andeis como dignos da vocação ao qual vocês foram chamados. E vou pular alguns versículos aqui, ele começa a dizer, vocês não devem andar como andam as pessoas aí de fora. Vocês não devem andar como andam as pessoas deste mundo, porque as pessoas aí fora deste mundo estão entenebrecidos no entendimento. Ou seja, a mente das pessoas que não servem a Cristo estão mergulhadas nas trevas. Literalmente mergulhadas nas trevas. Aí Paulo tenta explicar que tudo que o povo aí fora faz é por ignorância. Por não conhecer a Cristo, eles mentem, se prostituem, fornicam, têm vícios, usam drogas, lícitas e ilícitas, bebem cachaça, literalmente falando, fazem coisas terríveis, se embriagam, adulteram. Mas Paulo deixa claro que tudo isso acontece na vida das pessoas que estão aí fora, porque a mente dessas pessoas estão entenebrecidas no entendimento, ou seja, mergulhadas nas trevas. Então Paulo explica que nós não devemos olhar para o mundo e ficar espantado com a forma que o mundo vive. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está sepultado em Satanás. Mas aí ele diz, mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Se é que eu tendes ouvido, e se nele vocês foram ensinados. Escuta isso, quem está lá fora está mentindo, está se prostituindo, está adulterando, está em vícios, está no engano, está comprando e não pagando, está fofocando, está fazendo coisas terríveis, porque não conhecem a Cristo. Paulo não disse, mas eu interpretei e sei que eu não estou errada. É como se Paulo quisesse dizer, esse povo, eu estou explicando, que está lá fora fazendo isso porque está nessa situação. E vocês que estão aqui dentro, ainda praticam essas coisas, vocês estão em quem? Quem está na igreja ainda mente, está em quem? Quem está na igreja fofocando, está em quem? Quem está na igreja fornica, está em quem? Quem está na igreja compra e não paga, está em quem? Paulo está dizendo, vocês não estão em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Isso é muito sério. Porque temos vivido uma época
onde as pessoas têm pregado o evangelho segundo as suas crenças e não segundo o que realmente ele é. Mas o evangelho de transformação é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou vamos viver o evangelho do jeito que é, ou vai estar perdendo tempo na igreja. E num dia de domingo como esse, podia ter ficado em casa assistindo qualquer coisa. Se não der para viver a Bíblia do jeito que é, estamos perdendo tempo em cultuar do nosso jeito. Porque é do jeito dele, não é de jeito nenhum. Mas eu sou crente. Bonitinho, né, crente? Eu acho bem interessante. Irmã, eu sou crente. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Eu disse ontem que nós somos os nossos resultados. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E Jesus disse: não há árvore má que dê bom fruto, ou árvore boa que dê mau fruto. Se você é árvore boa, dá bom fruto. Fruto, eu já disse ontem, é o nosso comportamento, caráter, conduta. É quem somos. É a forma que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas aí vivemos numa geração, no meio de um povo, que é doutrinado pela internet. Pelos cortes de pregação, pelos rios que aparecem lá. E você vive disso, de histórias em histórias, de rios em rios. Das pessoas que você decidiu, que você escolheu seguir de acordo às suas vontades. Não segundo as suas necessidades, mas segundo as suas vontades. Porque ninguém conhece mais a nossa necessidade do que o nosso Deus. E a gente segue pessoas que falam o que a gente gosta de ouvir, que pregam da forma que a gente gosta de escutar a pregação. E aí nós entendemos que estamos sendo edificados. Deus falou comigo hoje. Quando eu abri Instagram logo de manhã, que palavra, foi forte. Mas temos vivido que tem se cumprido em nossas vidas o que realmente está na palavra. Não é porque que o povo está tendo comichão nos ouvidos. E o que é esse comichão? É quando a minha geração busca ouvir pregadores que pregam exatamente da forma como eles querem ouvir e desejam. Uma geração que não quer ser confrontada. Uma geração que não entende o que é porta estreita. Uma geração que não entende que o evangelho ainda tem cruz. Uma geração que não entende que não é venha como estiver para permanecer do jeito que veio. É venha como estiver, a porta da arca está aberta. Você vai entrar, qualquer animal aqui, tu pode entrar uma cobra, tu pode entrar um macaquinho, já pulou de galho em galho, de igreja em igreja, até parou aqui, não tem problema. Você pode ser aquela cobrinha que vai entrar aqui, sabe como é cobra, né? Não preciso nem explicar. Você pode ser aquele porco espinho, quando alguém encosta em você, sai ferido porque você é uma bênção. Você pode ser qualquer tipo de animal representado dentro da arca, antes de entrar na arca, mas depois que você entra, todo mundo aqui tem que ser ovelha. E aí não tem lugar para você desenvolver as suas vontades aqui dentro. Não tem espaço para você ser o que você quer ser. Do jeito que você acha que deve ser, cheio das suas convicções. Porque foi Jesus quem disse, se você quiser, e ninguém é obrigado também. Se você quiser, que aqui ninguém pode lhe obrigar, seguir a mim. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí vivemos diante de um povo que o povo quer ser visitado todo dia, tem que chamar no WhatsApp, e tem que ligar para o povo se sentir pertencente a uma igreja. Se o pastor, mas fulano ele liga, problema dele. Porque não vai, porque não faz, porque não liga, porque não... Quem morreu por você? Quem morreu por você? Aí Jesus disse que ele estava voltando para os céus, mas ele não iria deixar os seus órfãos. Ele enviaria o Consolador. Ele disse, ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Consolador, né, que é o Paracleto Divino, a mesma tradução grega para advogado, que chamamos Jesus de advogado, mas o Espírito Santo é tão advogado nosso quanto Jesus aqui na terra.
Jesus no céu, ele aqui na terra, porque ele também é o Paracleto divino, ele é o Consolador amado, ele é uma pessoa que veio lá dos céus para nos ajudar, ele é fortalecedor, amigo, intercessor, aliado, ajudador, ou seja, ele é amigo, ele é tudo que você precisa que ele seja. Aí esse povo não desenvolve uma intimidade, uma amizade, uma comunhão com aquele que veio dos céus para estar ao nosso lado, para nos ajudar, mas está clamando pela ajuda de homens. É incoerente. É incoerente você desejar mais a visita de um pastor do que a do Espírito Santo no seu quarto. É incoerente você querer que eu ore por você depois do culto se você não ora, se você não dobra o seu joelho em casa para falar com Deus. A missionária nem orou por mim, não tem obrigação. Mas irmão, a Bíblia não diz orar uns pelos outros? Sim. Mas antes de orar por você, você tem que entender que você precisa orar, porque crente ora. Jesus disse, quando orar, diz... Ou seja, ele entendia que você ia orar. Eu gosto de fazer, só para você entender, uma analogiazinha aqui. Se eu sei que Flávia vai passar de frente para uma padaria. Fala padaria não, que eu não estou comendo pão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, de um hortifruti. Eu tenho certeza que Flávia vai passar em frente a um hortifruti. Eu tenho tanta certeza, irmã Zete, que eu falo assim, Flávia, quando você passar naquele hortifruti ali da esquina, traz para mim umas berinjelas, umas beterrabas, umas cenouras. Eu perguntei se ela ia passar, porque eu tenho certeza, porque é o caminho de Flávia. Flávia, quando você vier, passa lá e faz isso para mim. Ou seja, quando passardes, olha o verbo, quando passardes pelo hortifruti, traz essas verduras para mim. Mas se eu não tivesse certeza que o caminho que Flávia percorreria naquele dia é o mesmo caminho qual ela passaria de frente com o hortifruti, eu diria, Flávia, se você passar, se você for passar naquele hortifruti, traz as verduras para mim. Mas como eu tinha certeza, eu disse, não, quando você passar, traga. Foi o que Jesus fez, quando orardes. Porque discípulo ora. Crente ora. Quem tem intimidade com Deus ora. Quem é cidadão dos céus ora. Ou você ora ou você não é. Simples assim. Quando orardes, quando jejuardes, ele tinha certeza que aqueles que decidissem seguir a ele iriam orar, iriam jejuar. Simples assim. Mas aí desejamos mais a companhia dos homens, queremos um pastor, queremos a intercessora, queremos as irmãs fazendo visita em nossa casa, e tudo isso é por ausência do principal. Porque é lindo quando você já ouviu a voz dele no seu quarto, ou quando você já desenvolveu essa intimidade, essa comunhão, essa amizade com ele, e alguém só chega na sua casa para reforçar aquilo que você vive diariamente. Quando um profeta só é levantado para confirmar aquilo que tu já sabe, ou então para trazer uma nova visão, né, de futuro, ou de coisas que você nem imaginou, se você nunca pensou, mas que Deus tem reservado para você. Eu acredito nisso. Mas isso não pode desencadear em nós uma dependência de liderança, de profeta, de quem Deus usa. Porque antes de alguém ser profeta, antes de alguém ser pastor, de pregar e de ser muito usado por Deus, nós só precisávamos ser filhos. Só filhos. E andarmos como filhos, vivermos como filhos, desfrutando da presença do Pai. Tem uma musiquinha que está muito famosa agora. Você deve gostar dela. Deixa eu lembrar de uma coisa aqui. E se precisar... Viu que você gosta? Isso. Louve. Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. Não é sobre... Eu quero intimidade, eu sou teu Pai. Lindo, né? Vem cá, irmã Zete, por favor. Vem cá. E pega esse copo aí. Pega esse copo aí. Fica ali, pertinho da cadeira amarela. Ainda bem que você conhece, vai ter dificuldade de entender ele não. O louvor diz o quê? E se precisar é só...
Ela está com o que na mão? Um copo de água. Eu estou com sede. Eu estou com sede e quero água. Irmã Zete tem nas mãos exatamente o que eu preciso agora. Exatamente o que eu preciso, de água. Mas há uma distância, né, entre mim e ela. E para eu receber dela aquilo que ela tem, que eu sei que eu preciso, ou eu chamo, ou eu me aprovo. Mas o louvor diz que tem que chamar, né? Eu permaneço no meu lugar e chamo o Zete. Vem cá, Zete. E Zete traz, fica aqui, perto de mim. Ela trouxe, eu bebo água. Saciei minha sede. Estou saciada. Não estou com necessidade mais, porque eu estou saciada. Sim ou não? Zete volta. Estou saciada. Estou nem vendo, Zete. Não estou com sede. Aí começo a pregar, ministro. Aí de repente, meu Deus, a boca ficou seca de novo. Ô Zete, vem cá. E se precisar, aí ela volta. E eu só chamo o Zete quando eu... Tá tudo bem, não tem por que chamar. Mas aí acontecem algumas situações que eu vejo que só Zete tem. Estou com sede, eu sei que só Zete tem água. Mas se diferente disso, eu fosse até Zete e permanecesse aqui com Zete. Ia ter água a vida inteira, amada. Zete já respondeu. Fale, Zete. Ia ter água a vida inteira, amada. Não ia mais ter sede. Ia ser dessedentada. Obrigada, Zete. Nunca mais você vai cantar esse hino da mesma forma. Uma geração que só chama quando precisa. Uma geração que só chama por necessidade, que se mantém longe, sem contato, sem comunhão, sem intimidade, sem amizade. Aí quando a depressão chega, chama. Quando a ansiedade chega, chama. Quando falta dinheiro, chama. Quando o marido se atribula, chama. Quando o filho perturba em casa, chama. Aí fica nessa. E se precisar, é só chamar. Mas se eu estiver nele, na presença dele, em comunhão com ele, eu vou desfrutar de tudo que eu preciso diariamente, não vai precisar clamor, porque eu tenho acesso àquilo que ele é e àquilo que ele... Glória a Deus! Aí você decide se vai ficar chamando ou se vai permanecer perto. Porque ele vem. A gente chama e ele vem. Mas o problema não é ele ir, ele permanecer. Deus ouve o clamor do aflito. Deus ouve a quem se quebranta diante dele. É um coração quebrantado e contrito, se eu não rejeito, é bem verdade. De repente na minha aflição está escrito, na minha aflição clamei ao Senhor, ele me ouviu. A gente se aflige e clama e ele vem. Mas a aflição passa. E a gente não permanece nele em oração, em obediência, em busca, meditando na palavra, e vai vivendo a vida. Aí tem que apertar de novo. Mas se apertar com ele perto, o aperto é menos significativo. Quando alguma coisa acontece com ele perto, você não sente o mesmo impacto. Não sente. Não sente. E precisamos nos atentar a isso. Observe que as músicas que nós cantamos na igreja é a cara da nossa cara mesmo. E aí eu me lembro, além desse, que para mim é muito interessante, aí o louvor fala, né, que não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. Eu sou teu pai. Ou seja, filho interesseiro, que só chama quando precisa. Eu sou teu pai, quero comunhão com você todos os dias. Não dá para você chamar só quando precisa. Ei, não é fanatismo, religiosidade, é intimidade, é amizade. Ninguém quer aqui uma amizade interesseira. Você quer? Porque você é com Deus. Falando, só me procura quando está precisando de alguma coisa. Você não gosta disso. E Deus tem que gostar de você assim? Quando acorda, tem comida na geladeira, para que orar, irmã Zete?
Se o feijão tem, abriu a despensa, tem feijão, tem tudo pro feijão, tem carne, tem arroz, não quero ver orar. Parte logo para fazer o feijão, mas no dia que falta, meu Deus, tem misericórdia. Eu creio que o Senhor Jeová Jireh é Deus de providência. Aí tem oração. Aí tem choro, eu creio que o Senhor vai levantar alguém para entrar para providência. Mas no dia que tem tudo lá, ninguém ora. Para dizer muito obrigado, Senhor. Porque não faltou. E eu tenho. E foi o Senhor quem fez isso. Não vivemos esse tempo. Não vivemos isso. E aí eu me lembro daquela outra musiquinha que a gente gostava de cantar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E eu me lembro que as irmãs choravam, meu Deus do céu, toda a festividade que eu pregava de senhores, principalmente na minha igreja, né, igrejas, né, da minha igreja lá, a denominação, a mesa da igreja que eu congrego, e todo canto as irmãs choravam, e aí vinha o povo, tocava, e tinha aquele reboliço todo. E olha o que estava dizendo na música. E se precisar... Tá confundindo. Não mandei largar a rede, quem mandou você parar? Volta para o mar alto, em lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Ou seja, quem mandou largar a rede? Aí tinha um monte de irmã que largou cargo, que jogou para cima, que por causa de um olhar, de uma crítica, deixou de fazer a obra. Aí as irmãs choravam. Porque as irmãs entendiam que tinham largado. Aí as irmãs tudo sem rede na mão chorando no culto. E aí as irmãs faziam questão de chorar e mostrar que elas estavam naquela situação, vivendo aquilo. E eu ficava, meu Deus, se fosse eu morrer de vergonha. Se fosse eu, que ao ouvir essa música na igreja, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Eu entendo que Deus estava me chamando de rebelde, de desobediente. E aí o que acontece? Se eu entendo que eu deixei de fazer algo que Deus colocou na minha mão, eu sou o quê? Desobediente, eu sou rebelde. Mas eu deixei de fazer porque o homem se levantou, porque alguém olhou feio, porque alguém me criticou. Mas aí eu estou chorando, achando a coisa mais linda da igreja, achando bonito cantar isso, quem mandou largar a rede para você parar. Aí diz, volte para o mar alto, que lugar da tua vergonha, ou seja, volte para o lugar que eu te coloquei, porque você está fora da posição, sim ou não? Você está fora do centro da minha... Se eu tivesse uma situação dessa, eu chorava em casa, no meu quarto, mas para ninguém ver. E parecia que era bonito alguém chorar com essa música. Rebeldes, desobedientes, pessoas que deixaram de fazer a vontade de Deus porque olhou para o homem e para as circunstâncias. É bonito cantar isso? É bonito cantar isso? Eu não acho bonito. E o pior, que estava a festa, saía a festa, a mesma pessoa continuava chorando, ou seja, continuava sem rede na mão. Eu dizia, meu Deus, que dia que se for pegar a rede? Que nunca mais for chorar. Porque a rede não está na mão, ninguém se esforça para buscar a rede de novo. E o povo gosta de ser desobediente, o povo gosta de ser rebelde. Vimos essa época que a música bate certinho com o que você vive e você chora. E parece que o choro é espiritual. E parece que há um mover espiritual no ambiente. Parece que há um mover espiritual. Não há. É o Senhor trazendo consciência do estado que as pessoas estão e o povo acha bonito. Era para se envergonhar. Quando a glória de Deus encheu o templo ali, Isaías viu aquele mover sobrenatural do Senhor. Isaías viu tudo de ruim que estava nele. A manifestação de Deus, a manifestação da glória de Deus naquele lugar, fez com que Isaías olhasse para ele, para dentro dele, e visse tudo de ruim que estava nele. Eu não sou digno. Meus lábios são impuros. Hoje não, a glória desce, o povo está tudo errado e se alegra. Quem está falando mal do outro não se constrange. Quem está na fofoca não se constrange. Quem está na fornicação não se constrange. Quem não é dizimista não se constrange. Quem não coopera com rouba não se constrange. Deus desceu na casa. Para quê? Para alegrar o coração dos rebeldes, desobedientes e descumpridores da palavra? Como é que Deus vai descer num ambiente, para os pecadores no ambiente serem cheios e renovados da presença? É incoerente ou não é com o que nós lemos na Bíblia? Mas eu comecei a falar sobre estar nele. Eu continuo falando sobre isso. Quem está nele é nova criatura. Paulo diz que quem mentia não minta mais. Quem mentia não minta nem por brincadeira.
Crente não mente nem por brincadeira. Brincar de mentir é mentira. Ah, Naina, eu tive que mentir, porque se eu não mentisse, você teve que dar lugar ao diabo? Por que você teve que dar lugar ao diabo? Por que você teve, por alguns segundos ou minutos, se aliançar com Satanás, que é o pai da mentira? O que foi de tão grave que aconteceu na tua vida que te levou a se desconectar com os céus, com Deus, perder a comunhão com Jesus, porque Ele é a verdade e não poderão andar dois juntos sem estar de acordo. Logo, quem anda na mentira, quem mente até por fração de segundos, está desconectado de Cristo e se aliançando com Satanás. O que foi que levou você a isso? Mas eu não tive que mentir para o meu filho, porque se eu não falasse, esse menino ia me perturbar. Perturbado é você que mentiu para ele. Não vai existir motivo para alguém mentir. Quando eu me converti, numa igreja batista, eu me lembro que eu era parceira do meu irmão tinha mulher e a gente aprontava muito. Eu e meu irmão eram muito parceiros. A gente aprontava mesmo. Eu aprontava, ele aprontava e aí ninguém falava de ninguém, porque senão a casa dos dois caía. E aí eu fazia muito besteira na época. Ainda bem que minha cunhada me ama. Uma irmã. A gente aprontava muito, eu com meu irmão, com esse irmão. Especificamente, acho que com ele foi mais do que com todos os outros. E eu me lembro que quando você teve assim, olha, a partir de hoje, tu não erra em minha frente não, porque se ela me perguntar, eu conto. E pare de palhaçada, sua falsa profeta, para rapaz, entenda uma coisa, eu não posso mais ser conveniente com as tuas coisas aí, porque agora eu estou em outro mundo, eu não vou. Então assim, se alguma menina ligar para minha casa e perguntar para você, você é casado, você tem mulher e tem filhos. Se chegar na porta, eu vou dizer a mulher dele, então tu não erra mais não, porque assim, se tu errar na minha frente, eu vou ter que... Resumindo, meu irmão não é crente hoje. Mas você vê a vida que ele tem, tu não acredita. Ele não se converteu a Cristo. Mas o meu posicionamento da minha mãe dentro da nossa casa fez com que a obra de Satanás na vida dele e dos demais irmãos não fossem alimentadas. E eu tenho certeza que eu estou falando para alguém aqui nessa noite. Ser sábia, ou ser sábio não é compactuar com as obras infrutuosas das trevas. Não é você permitir que um filho, que um parente, que um amigo faça dentro da tua casa aquilo que a Bíblia diz que é condenável por Cristo. Isso não é ser sábio. Deixar seus filhos beberem na sua casa, entrar em um quarto com a namorada onde você sabe o que vão estar fazendo, não é ser sábia. Permitir o aniversário dele com paredão na sua porta, com bebida o dia todo, não é sábio, porque a casa é sua e quem deveria reinar era Jesus. Mas aí quando a festa acaba, você vai dobrar o joelho para Deus salvar a sua família. Se Jesus não é o Senhor da casa, Ele não é. E eu acho lindo o que Ele fez na casa de Jairo. Está lá o povo zombando, zombadores na casa, e quando Ele disse que a menina dorme, não está morta, zombaram de Jesus. Zombaram. E Jesus fala, a Bíblia é terrível, está escrito assim, ó, que Jesus mandou sair. Jesus mandou os zombadores saírem. Quem duvidou da palavra de Cristo, quem zombou de Jesus, Jesus mandou sair. Enquanto os zombadores estavam dentro da casa, o milagre não aconteceu. Jesus mandou sair. Quando os zombadores saíram, teve milagre. Na sua casa é a mesma coisa. Ou você vai tirar o zombador vindo da tua casa, enquanto você permitir alguém falar da tua igreja, do teu pastor, fofocar na tua casa, não vai ter milagre lá. Ah, tá falando... Se você permitir pessoas falar do seu pastor, falar da igreja, falar de irmão seu, por mais errado que o irmão esteja, a sua casa não é para isso. Tire o zombador de lá. Para um milagre. Para Jesus ressuscitar dentro da sua casa. Para as suas orações serem ouvidas. Eu me lembrei de algo interessante agora. Talvez você tenha visto na internet, nunca mais eu vi não, mas tem muito tempo que eu vi. E aí eu me lembro de uma situação na internet que colocaram alguém contando, não sei se foi na igreja, se foi na igreja católica, evangélica, não lembro, mas vai seguir para nós agora. O padre, pastor, não sei quem foi, colocou o vídeo da Globeleza na igreja. Colocou, não sei se foi assim como colocou aqui ontem, né, com retroprojetor, não é isso? Não sei se foi dessa forma. E aí colocou, e aí tá a Globeleza dançando, né, aquela coisa toda, a Globeleza. E aí tá os irmãos misericórdia. Sangue de Jesus tem poder, tá repreendido, pastor. Se foi pastor, tá louco, pastor. Se foi padre, misericórdia. E a igreja ficou, como se perturbou. Como é que coloca um vídeo da mulher nua dentro da igreja?
É certo, irmãos? É certo? Não. É certo você vir para a casa do Senhor, adorar a Deus, e você se deparar aqui com a imagem dessa, é certo? Mas aí não sei se foi padre ou se foi pastor, que falou mais ou menos assim. Aqui na igreja não pode, né? E na sua casa pode? Na igreja é escândalo passar mulher nua na tela. E na sua casa não seria passar na sua televisão mulher nua, não? Os programas que você assiste, as novelas que você assiste, as cenas ilícitas que você assiste de sexo e intimidade, na sua televisão também não seria errado? Ou só é errado porque é casa de Deus? E a sua casa é casa de quem? O que é que reina na sua casa? E aquilo me impactou. Falei, nossa... Foi o pastor quem colocou, caí em cima do pastor. Mas se for eu estou vendo aí, mas eu nem ligo. Mas aí Davi disse, andarei em minha casa com sinceridade. Não porei coisa má perante os meus olhos. Mas se o pastor fizer, ele é pastor. Vai ter um céu para o pastor, um céu para as ovelhas? Pastor não pode, você pode? Na casa de Deus não pode, porque é casa de Deus. E a sua casa é de quem? Vivemos esse tempo de hipocrisia onde a gente não tira a trave dos nossos olhos, aquela viga de madeira enorme que está aqui, ó. Mas a gente consegue enxergar aquela penugemzinha de lã, sabe, que solta das roupas assim de vez em quando. A gente enxerga isso no olho do nosso vizinho. Mas aí tem tanta coisa errada na nossa casa e na nossa casa. Tanta coisa que não agrada a Deus lá e aqui. Mas se eu ouvir que aconteceu na casa de Flávia, misericórdia, foi mesmo. Na casa de Manzete, meu Deus do céu. Tá estreito, viu, Jesus? Você está perdendo, está olhando muito para a casa de Zete, para a casa de Flávia, para a casa do pastor. Se eu fosse tu, tirava a visão de lá, olhava para a sua casa. Porque um dia, eu cheguei na ponta de um altar, eu estava pregando, e Deus, assim eu senti aquela coisa, assim, Deus falava assim, chegue na ponta do altar. Eu cheguei, e quase fiquei caindo assim na ponta do altar. Aí o Senhor falou assim, olha para você. Aí eu parei, e comecei a ficar assim olhando para mim, ó. Fiquei assim olhando para mim. E fiquei olhando, ele continua olhando para você. E eu continuei, eu pregando, viu? Aí ele, quando você faz isso, você enxerga alguém na sua frente? Eu falei, eu não. Tu consegue ver quem está na primeira fila, segunda, terceira, quem está vestido, se o sapato é bonito, se o cabelo vem arrumado, tu consegue? Eu falei, eu não, Senhor. Ele levanta a cabeça. Pois é. Quanto mais você se preocupar em olhar para a vida alheia, menos você enxerga o mal que está na sua vida. Olhe para você. Por que será que ele me disse isso, né? Por que será que ele me disse isso? E aí eu aprendi que eu estava perdendo tempo, vendo a vida de todo mundo. Eu falei, meu Deus. Aí hoje eu olho tanto para mim, que se eu não vigiar, eu esqueço de tudo, literalmente falando. Eu passo tanto tempo recorrendo a Deus pelas minhas falhas, minhas imperfeições, pelo que eu preciso mudar, que se eu não vigiar, eu não vou nem orar por você, mas não é porque eu não quero que eu seja abençoado, é porque tem muita coisa em mim para ser mudada. Tem muita coisa para ser transformada. Eu aprendi que eu não vou conseguir isso sozinho, eu só consigo isso aos pés de Jesus, passando tempo com Ele, me humilhando e dizendo, eu preciso de ti. E se eu não vigiar, eu vou pregar, edificar, muita gente ganha alma e eu me perco. Não tem graça, Senhor. Se eu que sou hoje, sem a convicção e a certeza de que eu vou entrar aonde eu estou pregando e dizendo que alguém se viver entra. Eu preciso entrar lá. Eu não sou da terra, mas eu aprendi que pregar não me vai para o céu. Pregar não vai me levar para o céu. Ensinar como estou ensinando aqui não vai me levar para o céu. Até mesmo que Tiago disse que era para eu tomar cuidado, porque os que pregam e ensinam a palavra serão julgados com maior rigor no dia do juízo. E agora? E o povo fica numa disputa querendo pregar, não sei, acho que o povo não sabe o que é, não sabe o que é. Quem prega, quem ensina a palavra, diz a Bíblia, vai ser julgado com maior rigor no dia do juízo. Então eu me preocupo com isso. Quanto mais eu ensino, a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Esse tudo se fez novo. Quem é você na presença de Deus? Entenebrecidos no entendimento, mas a Bíblia diz que nós temos a mente de... Mas se eu estou aqui dentro e fazendo as coisas que eu fazia quando estava lá fora, quem está reinando na minha mente? Quem está reinando na minha vida? Porque a Bíblia diz que não podemos servir a dois.
Não podemos servir a Deus e as riquezas, por exemplo. Então não dá para estar aqui com atitudes que não são coerentes com a vida de um servo. Ele diz que os verdadeiros, por certo existem os falsos, adorarão ao Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Então eu tenho uma vida espiritual, eu sou carnal. Então as minhas atitudes, e você pode examinar as suas, eu estou examinando as minhas, se as minhas atitudes são incoerentes com o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito Santo, não são os, mas o fruto do Espírito Santo, se eu não amo, se eu não suporto, porque amar é suportar, se eu tenho dificuldade de suportar a fraqueza de quem é mais fraco, porque está escrito que o mais forte suporte a fraqueza de quem é mais fraco, se a fraqueza do meu irmão me corrompe, isso é para eu pensar sobre mim. Se eu tenho dificuldade de perdoar, de suportar, porque toda igreja tem gente que só Jesus dá causa, toda igreja tem. Toda igreja tem Judas, toda igreja tem um Pedro, toda igreja tem uma Anaína, toda igreja tem. E cada um com as suas limitações. Mas a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em... Quero ver tu conseguir ser em comunhão com Cristo. Você está nele? Eu quero ver tu suportar o caluniador, o perseguidor, o difamador, o crítico, o apontador, o que não coopera, mas critica, o que não pode nada, mas fala de tudo. Eu quero ver tu suportar esse, amar esse, abraçar esse. No louvor, como nós cantamos aqui, eu pensei até que era cantar outro, que eu gosto muito, aquele de comunhão, né, que fala sobre somos corpo, e assim, eu amo esse louvor, assim bem ajustados. Eu quero ver tu conseguir abraçar no louvor desse, sem você estar nele e movido em amor. Então entenda que a dificuldade que alguns irmãos têm tido também de perdoar, de amar, de aceitar, de viver como o corpo de Cristo, é justamente pela falta de Cristo em suas vidas. Porque quem está nele frutifica o fruto do Espírito. Logo é amor, paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio, fé e por aí vai. Então quando você está nele, você tem a capacidade, você é capacitado por ele para enfrentar as piores coisas da vida e ainda assim dizer: misericórdia, Senhor. Oh Deus, a irmã não vigiou, não falou isso de mim. Oh meu Deus, tem misericórdia, Pai. E ninguém vai entender que você sabe quem é a pessoa, mas você ajuda a pessoa, está perto da pessoa. É alguém, mas menina, fulana faz tanto com fulano e fulana está ali ainda, é porque não é sobre mim, é sobre ela. E aí a Bíblia fala que se o meu inimigo tiver fome, eu tenho que dar de comer, se tiver sede, eu tenho que dar de beber. Aí eu aprendi que ser crente pentecostal é isso, porque a Bíblia diz que se eu fizer isso, eu vou ter brasas vivas amontoadas na minha cabeça. Eu aprendi que se eu quero ser crente de fogo puro, eu tenho que primeiro abençoar quem me persegue, o meu inimigo. Ser crente de fogo puro é isso, porque pular na igreja é fácil, dançar. Eu gosto, viu? Eu sou apaixonado pelos mistérios de Deus. Eu sou pentecostal até onde você não queira saber. Mas eu aprendi que cada momento, ontem foi de um jeito, hoje está sendo de outro. E eu sou essa pessoa, eu sou sensível ao que Deus quer. Mas se um dia tu me encontrar pulando na igreja, igual a pipoca, não se surpreenda, eu também tenho essa versão dentro de mim. Dou terra, dou lugar, entrego profecia, bato no ombro, faço, sabe aquele negócio? Faço tudo isso. E sou apaixonada e conheço e acredito nos mistérios de Deus. Mas a necessidade da igreja, quem conhece é Jesus. É por isso que eu estou pregando dessa forma hoje, e não da forma de ontem. Mais uma vez está aqui marcado. Mateus capítulo 7, versículo 24. Casa na rocha e casa na areia. Era a minha vontade. De novo era a minha vontade. Aí eu marquei ali, deixei aberta, já vim aqui toda certinha. Mas aí o Senhor vai e fala: é quem estiver em mim. Porque precisávamos aprender hoje o que é estar nele. Para você não estar perdendo tempo aqui. Deus não quer que você perca tempo, Ele quer você para os céus. Então precisamos nos posicionar. Quem está nele dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Então quando você tiver dificuldade de perdoar, de amar, de abraçar, até de entender o outro, se conecta com Cristo. Fica pertinho dele, você vai perdoar o imperdoável. E aí vai se levantar Judas na sua vida, e Judas vai estar ceando do seu lado, e você não vai... Como é que tem coragem de cear com a vida do jeito que está? É da sua conta, lhe interessa, a vida é de Judas, gente. Aí a Bíblia diz: examine esse homem assim mesmo. Aí está Judas do Natal aqui. Jesus, eu sei quem Judas é. E Jesus não, tu sabe. Você sabe a vida de Judas toda, e Jesus não sabe quem Judas é. Aí a Bíblia diz: examine esse homem assim mesmo, e não a Judas. Aí estou aqui preocupado com a vida de Judas. Eu troco meu cálice com Judas tranquilamente.
Porque o meu cálice é de paz. Se o dele não é, problema dele. Agora o dele, de contenda, de traição, chegando na minha mão, é santificado. Porque eu sei quem eu sou. E se você não sabe quem você é, tudo lhe corrompe, tudo lhe atribula, tudo te tira da presença, tudo rouba a sua paz. Mas a gente começou a aprender ontem que se roubou a minha paz, é porque Jesus não estava. Para tirar a paz de mim, para tirar a alegria de mim, para tirar o amor de mim, para tirar a mansidão de mim, tem que Jesus sair porque onde Jesus está tem o fruto do Espírito Santo. Quem está em mim e eu, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas sim. Então, em nome de Jesus, não aceite, a partir de hoje, comportamentos antigos. Não aceite desejos antigos, não aceite uma mentalidade antiga, porque você tem hoje a mente de Cristo. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo purifica os nossos pensamentos, nosso entendimento. Os pensamentos vêm, você não vai estar livre disso, mas você não deve aceitar. Se posicione como filho e não aceite. Repreenda isso. Eu tenho a mente de Cristo, eu sou nova criatura. Esse padrão que eu tinha no mundo antes de servir a Cristo, no momento de perturbação, eu não aceito mais. Porque agora eu tenho que viver a vida de Cristo. Porque eu aprendi que Deus Pai busca em mim me tornar semelhante a Jesus Cristo. E isso está lá em João 15, quando ele disse: eu vos designei para que vocês vá e possa dar fruto. Então, ele nos chamou para isso, para ter um caráter, uma vida transformada. Porque é isso que faz com que anunciemos Cristo ao mundo. Não é o que sai da nossa boca, apenas é aquilo que nós somos. Jesus primeiro impactou uns homens para que através do testemunho deles, olha o que foi que aconteceu, olha quem era Pedro, olha quem Pedro se tornou. Então, não tem que haver incoerência entre o que você prega e o que você vive. A irmã falou das vestes aqui. Acho que a irmã Zete ontem, você vai pregar para alguém toda maltrapilha, toda horrorosa, com cabelo em pé, com cara de depressiva, aí você vai dizer assim: Jesus é maravilhoso. Que Jesus? O céu? Quero não, fia. Pra eu ficar igual a tu, Deus me livre. Aí tu quer pregar para a tua família atribulada, murmuradora, reclamona, aí a irmã chega na sua casa, você fala do marido, você fala de filho, o marido não presta, ninguém presta, você é a boa, você é a santa, você reclama do feijão, da farinha, do açúcar, e aí depois você quer levar essa irmã tua para a igreja. Ela não vai, porque ela sabe que ser crente não é bom, porque ela olha para você e vê que não é bom ser crente. Aí você não era crente, você andava arrumadinha, cheirosinha, cabelo penteadinho, mas agora chega em sua casa, vê você com coentro na cabeça, fedendo a alho, você vai para o mercado parecendo uma louca. Você anda toda mal tranquila, mas você quer pregar Jesus para ela. Ela não vai querer esse Jesus, porque antes de Cristo ela lhe via melhor do que vê hoje. Mas Deus conhece meu coração, minha filha. Deus sabe quem eu sou. Eu também sei. Eu estou vendo quem você é. Porque o que está dentro está refletindo fora. Porque é impossível ter glória dentro, poder dentro, Jesus dentro e ter essas coisas ruins fora. Não tem como. É incoerente. Então nós precisamos viver o Evangelho nas 3 camadas: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Ele não falou que é só espírito ou só alma. O espírito volta para Deus. O espírito de qualquer ser humano vai voltar para Deus. Agora a alma não. A alma vai ser julgada. O que é julgado é a alma. A alma é o centro das minhas vontades, dos meus desejos, minhas emoções, meus sentimentos. É por ela que eu ajo. E vai ser a minha alma que vai ser julgada. Se eu morrer antes de Jesus voltar, que eu não acredito, eu acredito que eu vou ser arrebatada, porque eu creio que eu vou permanecer, e ele vai ter muito que me gastar nessa terra. Então a minha fé, eu acredito que eu não vou morrer, eu creio que eu vou ser arrebatada. Mas se ele vir que eu não vou dar conta de tudo, ele me prepara e me leva até agora. Ele está muito tranquilo para mim, mas eu prefiro crer que eu vou ser arrebatada. Então eu preciso entender essa dinâmica de que nós apresentamos Cristo através de quem nós somos. Olhe para Jesus, minha filha. Não pare com isso. Você pare com isso. Porque Pedro e João, a hora nona, subindo para orar, olhe para nós. Quem quiser ver Jesus tem que olhar para mim. Quem quiser ver Jesus tem que olhar para você. Quem quiser ter contato com Deus tem que se aproximar de você. Então não fique transferindo o que a Bíblia já diz, que começa em quem representa Cristo na terra é você. Nem os anjos tiveram esse privilégio de pregar essa verdade, esse evangelho. Então o privilegiado é você. Então ande, viva como digno da vocação a qual você foi chamado. Não que você fosse ou merecia, mas já que ele te salvou, vista essa camisa
e represente Jesus com excelência no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E quem convive com você diga, eu quero esse Jesus, porque o que ele fez na tua vida eu quero viver na minha. Eu quero, tu tá mais bonito. Rapaz, eu contei o testemunho do meu marido, eu falei, meu Deus, Deus fez algo no meu marido extraordinário. Você está mais bonito, você está diferente, você fala diferente, a sua vida mudou em todas as... Porque Jesus faz isso. Ele só não entra na área que você fecha a porta. Se permita hoje que ele entre em todas as áreas, para que quem olhar para você veja que você não é só alguém que frequenta a igreja, alguém que carrega uma Bíblia, mas alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Você quer dizer amém? Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.